E aí, tudo bem? Aqui com uma camiseta temática para as gravações de hoje, porque nós prosseguimos no estudo das não incidências do ICMS. E hoje a primeira não incidência de que vamos tratar é uma imunidade constitucional, a imunidade musical. A imunidade musical estabelecida na linha E do inciso 6 do artigo 150. Então, estou trazendo aqui a camiseta dos Beatles, não precisa nem dizer que sou fã da banda inglesa de Liverpool, para falar para você a respeito de imunidade musical. Então, a imunidade musical, ela abrange os fonogramas e videofonogramas musicais. O que seria o fonograma? O fonograma seria aquilo que hoje a gente chama de álbum musical. Antigamente era o disco, o CD que a gente chamava. É o álbum musical, tá? Então, todo artista que grava o seu álbum musical, hoje leva lá para as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, entre outras, está gravando um fonograma. E também os videofonogramas, que são os shows gravados ao vivo. Antigamente eram os DVDs, os videofonogramas são os shows. Essa imunidade musical, ela veio estabelecer a não incidência de impostos sobre fonogramas e videofonogramas. Ela é oriunda da chamada PEC da Música, a Proposta de Emenda Constitucional da Música, que tinha por objetivo, lá no final dos anos 2000, início dos anos 2010, o grande objetivo dessa PEC seria o combate à pirataria, porque a pirataria de DVDs, de CDs, vinha destruindo a indústria fonográfica brasileira. Então, um apelo da comunidade artística, né, de cantores, cantoras, né, intérpretes, bandas, compositores, para proteger a música brasileira da pirataria, foi aprovada a PEC da Música para aumentar a competitividade dessa indústria, para ela poder competir, né, tentar competir com a pirataria, dado ao fato de que a redução dos impostos acarretaria, por tabela, por consequência, a redução do preço para levar as obras musicais até o público alvo, até as pessoas que apreciam música, e para que elas pudessem preferir adquirir a música oficial ao invés de adquirir dos piratas, né, dos vendedores de CDs e DVDs piratas. Bom, isso hoje não é tanta realidade, porque a música continua com a imunidade, mas não tem mais a pirataria de CDs e DVDs concorrendo com a indústria fonográfica, que encontrou o meio digital para a sua veiculação, e a pirataria hoje não é tão, não é tão grave, não atrapalha tanto a indústria. E a PEC da Música também contribui para isso. Bom, a imunidade musical, então, é para fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil. Tem que ser produzido no Brasil. Esse é o primeiro requisito, tá? Se não for produzido no Brasil, não tem imunidade. Então, estou aqui com a camiseta dos Beatles. Os Beatles gravaram o seu mais icônico álbum, que foi o álbum em Abbey Road. Abbey Road era o estúdio em Londres em que os Beatles gravavam. O 12º álbum, tem até aquela foto da capa dos 4 garotos de Liverpool atravessando na faixa de pedestre ali na rua onde estava localizado o estúdio, que é Abbey Road, o nome da rua. E esse disco, obviamente, se tivesse sido gravado hoje, não contaria com a imunidade musical no Brasil. Por quê? Porque produzido no exterior, ele não foi produzido no Brasil. Então, para ter imunidade, em primeiro lugar, tem que ser produzido no Brasil. Segundo requisito é alternativo, tá? Então, o requisito 2 é contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros. Veja, então, que o requisito 2 tem que conter uma obra musical ou uma obra litero-musical de autor brasileiro.
E é claro que as músicas dos Beatles, a maioria composta, ou 100% composta pelos próprios Beatles, e as maioria, ó, isso ficou bom, hein? E a maioria composta por Lennon e McCartney, essas músicas não são compostas por autores brasileiros e, portanto, não contariam também, não contam hoje com imunidade musical. Então, mesmo que um CD ou um DVD dos Beatles seja produzido no Brasil, temos imagens, dá para fazer um DVD dos Beatles, aliás, acho que eu já tenho na minha casa DVD dos Beatles com shows remasterizados lá da época deles, lá da década de 60, dá para fazer, dá para produzir no Brasil, mas ainda que produzido no Brasil, se só tiver música dos Beatles, nós teremos aqui, não haverá a imunidade. Por quê? Porque contém obras musicais de autores estrangeiros, autores ingleses. Então, para ter imunidade, tem que ser de autor brasileiro. Vou dar um exemplo. Assim, eu estava ouvindo nesse final de semana aquele Música para Churrasco volume 1 do Seu Jorge, que ganhou Grammy Latino, inclusive, esse álbum. Esse álbum foi produzido no Brasil. É um álbum que se tornou internacionalmente conhecido, mas foi produzido no Brasil e as músicas são de autores brasileiros. Portanto, conta com a imunidade tributária. Mas tem uma alternativa. Mesmo se a música for de autores estrangeiros, eu posso ter, se for produzido no Brasil, então o primeiro requisito necessariamente é ser produzido no Brasil. Mas para o requisito 2, eu tenho uma alternativa. A alternativa é que sejam obras em geral, então pode ser obra de Lennon e McCartney, obra dos Beatles, interpretadas por artistas brasileiros. E há vários artistas brasileiros que gravam álbuns interpretando música dos Beatles. Eu já vi orquestras, eu já vi artistas brasileiros interpretar música dos Beatles. Por exemplo, é lindo a banda Roupa Nova cantando as músicas dos Beatles. Eu já tive a oportunidade de assistir a shows. Eles cantam lá ao vivo, até na capela, Hey Jude. E as outras músicas mais rock and roll dos Beatles, o Roupa Nova canta lá no seu show. Se o Roupa Nova resolver gravar um CD ou um DVD apenas com músicas da banda inglesa, dos autores ingleses, Lennon e McCartney, principalmente a banda Roupa Nova, produzindo esse CD ou esse DVD, né, esse fonograma, ou esse videofonograma, esse álbum ou esse show no Brasil, ele terá direito, esse álbum, à imunidade musical. Por quê? Porque produzido no Brasil e obras em geral estrangeiras interpretadas por artistas brasileiros. Tá legal? Então, fica aí para você a informação a respeito da imunidade musical. Outro exemplo aqui, só para fechar, dessa questão de obras em geral interpretadas por artistas brasileiros ou obras musicais de autores brasileiros. Eu tive a oportunidade no ano de 2012 assistir no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, um show lindo, maravilhoso, eu adoro, do maestro André Rieu. André Rieu, holandês, com aquela sua orquestra alegre, a Johann Strauss. O André Rieu fez uma temporada de shows no Brasil, no ginásio de Ibirapuera, levou multidões e eu tive a oportunidade de assistir um desses shows. Num desses shows foi gravado um DVD. E esse DVD foi produzido no Brasil. André Rieu, Live in Brazil. Vale a pena você conferir. É uma excelente dica esse DVD. Pois bem, o André Rieu fez esse show, só que a banda dele, a orquestra dele, é uma orquestra, da Holanda. Então, ele é um artista estrangeiro. Ele, nos seus shows, ele traz obras musicais e letras musicais do mundo inteiro, mas nesse show específico, ele trabalhou, primeiro, com duas intérpretes brasileiras. Aliás, elas fazem parte da orquestra já por natureza. Então, tinha duas intérpretes brasileiras interpretando músicas italianas, músicas norte-americanas, músicas inglesas. Então, havendo duas intérpretes brasileiras, eu tenho aí a abertura para a imunidade musical, já que o DVD foi produzido no Brasil. O show foi gravado no Brasil e o DVD produzido no Brasil.
E a segunda situação é que ele colocou algumas músicas de autores brasileiros. Eu me lembro que tinha alguma coisa de Pixinguinha, eu me lembro que tinha a Dona Irã Barbosa, se eu não me engano, tinha com certeza se eu não me engano, Brasileirinho tinha Aquarela do Brasil, também havia, e o show era encerrado com uma música clássica da canção brasileira, Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Música brasileira, de autores brasileiros, portanto, imunidade musical, porque foi produzido no Brasil. Tá legal? Então, para você entender a imunidade musical, mas há uma exceção. A imunidade abrange tudo. Então, eu não vou ter ICMS na venda do show, do DVD, do CD, não vou ter a venda do álbum, não vou ter incidência do ICMS. A comercialização pela gravadora para a loja não tem ICMS. Da loja para o consumidor final não tem ICMS. A única situação em que eu vou ter, por exceção, a incidência do imposto é a etapa de replicação industrial. Na etapa, salvo a etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Porque não é só a obra que tem imunidade. Os suportes materiais ou arquivos digitais que contenham a obra também têm imunidade. Então, o arquivo digital, quem baixa uma música em arquivo digital, não só a obra tem imunidade à tributação, mas aquele arquivo digital também tem. As mídias, o disco de vinil, o famoso disco de vinil, bolachão, as fitas cassete de antigamente, agora temos, né, DVDs, CDs, Blu-rays, esses suportes materiais também contam com a imunidade. Então, se é um DVD para a gravação de show, esse DVD vai sair da fábrica sem tributação, tá? Se ele serve para replicação industrial de obras musicais, de fonogramas ou de videofonogramas, tá? Agora, por se tratar de replicação industrial de mídia ótica de leitura laser, então entra aí CD, DVD e Blu-ray, a Constituição excepcionou. Então, para isso aqui, CDs, DVDs, Blu-rays, para isso aqui, atenção, não há imunidade. Só na etapa de replicação industrial, só lá na indústria. É que para passar a PEC da música, teve que haver, né, um acordo com os estados do norte do país, sobretudo lá com o estado do Amazonas. A bancada da Zona Franca de Manaus estava obstruindo a aprovação. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio lá da região norte do país, onde se concentravam essas indústrias, deixariam de ter vantagem em relação ao restante do país. Porque a produção das mídias óticas, embora eu não tivesse imunidade musical, a produção das mídias óticas de leitura a laser, os CDs, os DVDs, os Blu-rays, já eram feitas, né? Essa produção já era feita na Zona Franca de Manaus e já contava com benefícios fiscais só para aquela região. A partir do momento que viesse a imunidade musical para o país todo, atingindo os suportes materiais, essas mídias de leitura laser, a área lá de livre comércio ou a Zona Franca de Manaus se igualaria ao restante do país e deixaria de ter esse incentivo. Por isso, excepcionaram. Significa dizer o seguinte: saiu da indústria, saiu da indústria, tem ICMS. Foi para um distribuidor, não incide. ICMS zero, tá? ICMS zero num distribuidor. Aí do distribuidor foi para uma loja, um varejista. Saiu do varejista para o consumidor final, não incide. ICMS zero mais uma vez. Perfeito? Ficou claro aí para você? Excelente. Mas vamos prosseguir com as imunidades tributárias aqui, tá? Na Constituição Federal, eu ainda tenho a imunidade tributária nas exportações. É o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal. A redação é da Emenda Constitucional 42/2003.
não incide ICMS nas remessas de mercadorias e bens para o exterior. Então, as exportações têm tratamento, tá, no Brasil diferenciado, com o objetivo de manutenção da balança comercial favorável, do saldo da balança de pagamentos positivo, saldo da balança de pagamentos positivo. A exportação é desonerada de praticamente todos os tributos. Só tem imposto de exportação na exportação. E olha lá, só imposto de exportação. Desonerada que é a exportação, não fica fora disso o ICMS. A Constituição estabeleceu que não incide ICMS nas exportações. Então, quando sai uma carga de exportação do Brasil, não há incidência do imposto. Inclusive, a Lei Complementar 87/96, no artigo 3º, inciso 2, repete a norma constitucional da imunidade relativa ao ICMS nas exportações. Então, exportou para o exterior, não paga ICMS. A Lei Complementar 87/96, o legislador da Lei Candir, ele optou por estender esse benefício da imunidade nas exportações às exportações indiretas. E aí, para mim, embora seja tratado como não incidência, para mim tem natureza de isenção, porque é a lei dispensando o pagamento do tributo. Veja, a exportação direta, quando uma mercadoria sai direto para exportação de qualquer estabelecimento no Brasil, a exportação direta, ela tem a imunidade. Então, o ICMS aqui é igual a 0, tá? Todavia, a Lei Complementar 87/96, no seu artigo 3º, parágrafo único, vem estabelecer que a saída de mercadoria com o fim específico de exportação, destinada a empresa comercial exportadora, incluindo trading companies ou outro estabelecimento da mesma empresa, ou também um armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Então, a saída de mercadoria para esses intermediários, comerciais exportadoras, que inclui as trading companies, e comerciais exportadoras, que são estabelecimentos exclusivamente exportadores de uma empresa dentro do país, ou ainda a saída para ficar num período de armazenagem em um armazém alfandegado, ou no entreposto aduaneiro, no caso do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro, essas saídas com esse fim específico de depois serem exportadas essas mercadorias e bens, configura o que a gente chama de exportação indireta. E a exoneração do ICMS na exportação foi estendida pela Lei Complementar 87/96 para essa remessa interna com fim específico de exportação. Só para você entender, vou colocar aqui um exemplo. Vamos pensar que um determinado exportador, ao invés de fazer a sua exportação direto para o exterior, resolva fazer a exportação indireta. De que maneira? Ele emite uma nota de remessa com fim específico de exportação para uma trading, para uma comercial exportadora, um armazém alfandegado, entreposto aduaneiro, esses estabelecimentos intermediários que eu citei lá atrás, e essa remessa, ela é feita vamos lá, o nome é com fim específico de exportação. Tem até o CFOP específico para isso, tá? Com fim específico de exportação, tem o CFOP, né, o Código Fiscal da Operação próprio para isso. Quando é feita essa remessa com fim específico de exportação, desde que a exportação posteriormente vai efetivamente se concretizar, a exportação vai mesmo se efetivar no futuro, essa remessa aqui, ó, esse trajeto interno já conta com ICMS 0. Não há, segundo o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 87/96, incidência nessa operação. Só que atenção, esse trecho aqui, ó,
que configura a chamada exportação indireta, esse trecho aqui, interno, tem que ser com fim específico de exportação e não está na imunidade constitucional. Por isso que eu digo a você que se trata de uma exoneração que, para mim, tem natureza de isenção. É a lei dispensando o pagamento do tributo. O normal seria a incidência aqui nesse trecho. Tá legal? Bom, nesse sentido, é importante dizer que para o Supremo Tribunal Federal, aqui realmente não há imunidade, tá? Não há imunidade para o STF. Todavia, para o STJ, tá? STJ diz que há isenção, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único da Lei Complementar 87 de 96. Então, essa remessa com fim específico de exportação conta sim com a imunidade relativa ao ICMS, tá certo? Na exportação indireta. Claro que a fiscalização, quando pega uma nota fiscal com essa característica aqui, deixa eu circular de outra cor, senão fica difícil de você visualizar, ó, com essa característica aqui, uma nota fiscal de remessa com fim específico de exportação, essa nota não vai ter imposto destacado, a fiscalização sabe que não tem tributação, só que ela sempre vai fazer a intimação do contribuinte a comprovar que a exportação se efetivou lá no destinatário. Então, a efetiva exportação é uma condição. Se o contribuinte não comprovar que a exportação aconteceu ou que a mercadoria retornou para a origem sem ser exportada, essa mercadoria, o contribuinte não tiver como dar conta desse retorno ou dessa exportação, se isso ocorrer, o fisco vai desconsiderar a imunidade e vai exigir o ICMS. Então é importantíssimo que o contribuinte, uma vez provocado pelo fisco, comprove a efetividade da exportação ou que a mercadoria retornou. As legislações estaduais estabelecem prazo para isso, tá? O prazo normalmente é de 180 dias, prorrogáveis por igual período, por mais 180 dias. Se não tiver essa comprovação da exportação ou retorno dentro desse prazo, o ICMS será exigido nesse trajeto interno. Tem a comprovação, fica consolidada aí a exportação indireta, remessa com fim específico de exportação, sem exigência do imposto. Ainda no campo das imunidades constitucionais da não incidência, eu não poderia deixar de comentar com você a respeito da não incidência nas operações com ouro. Nós já falamos do ouro lá na nossa aula, você se lembra bem disso, né? Nós já falamos do ouro, deixa eu só ver aqui se eu não estou me perdendo, não estou me perdendo, é o último quadrinho dessa aula. Nós já falamos do ouro na aula de incidência e vimos que quando o ouro é mercadoria, tem incidência. Quando ele é ativo financeiro ou instrumento cambial, não tem incidência. Então, não vou ficar repisando esse assunto, vou trazer para você apenas na telinha os lembrete, o esquema que fizemos na aula de incidência. Então, observe que aí o ouro, quando ele é ativo financeiro ou instrumento cambial, ele não está sujeito ao ICMS, é uma imunidade constitucional, uma não incidência, tá? Declarada na Constituição, portanto, uma imunidade. E o tributo que aqui vai incidir é o IOF. Já quando o ouro é mercadoria, vida normal que segue, incidência do ICMS. Então, em ritmo de rock and roll, encerramos a aula de hoje com a minha homenagem aos Beatles. Vou gravar todas as aulas dessa bateria de gravações com a camiseta dos Beatles para prosseguir aí na nossa homenagem, mas o grande objetivo foi para essa primeira aula, por conta da questão da imunidade musical, serviu aí a banda de Liverpool para os nossos exemplos em aula. Fico por aqui, até a próxima aula.